Esther. Livro de Esther, capítulo 4. Glórias a Deus. Capítulo 4, no versículo 14. Glórias a Deus. Vamos ler a partir do versículo 13. Capítulo 4, livro de Esther, no versículo 13 em diante. Fico feliz pela vida dos jovens do Belém, setor 106. Deus abençoe as nossas vidas que estão acompanhando e nos ajudando nesta campanha. Manda a paz para todos lá. Amém. Glórias a Deus. Só ano que vem, meu Pai. Aleluia. Passou glórias a Deus. Vamos ensinar. Capítulo 4 e o versículo 13 do livro de Esther. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, me ajuda. Vocês estão procurando capítulo 4, versículo 13 do livro de Esther. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém? E diz a palavra do Senhor: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu âmbito que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Versículo 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Posso ver agora aqui da esquerda, da direita. Só para saber que eu não estou sozinho aqui, para adorar o Pai em espírito e verdade. Aleluia. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque bom é nós confiarmos em Deus, bom é nós adorarmos a Deus, bom é em todo tempo saber que nós temos um Deus que sabe, conhece, que faz, que move, que opera, que chega, que liga e que derrama suas bênçãos. Para entendermos sobre isso, querido, a palavra do Senhor nos declara no livro de Esther, no episódio em que o povo estava cativo no reino de Xerxes, filho de Dário Grande. A Bíblia denomina o nome dele como Assuero, rei da Pérsia, sobre 127 províncias. A Bíblia me declara que neste tempo em que eles viviam cativo, houve-se uma festa que durou 180 dias na casa do rei. Ele convidou todos da alta sociedade, todos os seus 127 príncipes de cada cidade. Ele tinha 7 eunucos de confiança e 7 príncipes de confiança e conselheiro que ficava próximo dele. A Bíblia me diz que neste período ele não só relacionou a festa para mostrar o seu ouro, a sua prata, os seus vasos de alabastro, toda a sua riqueza, mas sim
o seu coração pelo vinho estando alegre, ou ele estando embriagado, ele mandou que chamasse Vaste, a rainha, a sua esposa. A Bíblia lhe diz que ela não aceitou o convite. Era de costume que as 127 princesas ficassem nos aposentos da rainha Vaste, junto com ela, enquanto a festa continuava. A Bíblia lhe diz que ela não aceitando este convite, o seu conselheiro, Memucã, chegou para ele e falou: olha, rei, se todas as mulheres de Susa ficar sabendo destas coisas e que Vaste fez isso, ninguém mais, nenhuma mulher vai respeitar o seu marido. Se ficarem sabendo que as princesas também ficarem sabendo destas coisas e não tiver nenhuma atitude, não vão mais receber e respeitar os seus maridos. A Bíblia me diz que ele pediu então conselho o que fazer. A Bíblia me declara que deram então conselho para ele: olha, expulsa, tira ela do reinado de rainha e vamos congregar e passar o edito sobre toda a Susa para recolher mulheres virgens e formosas de aparência. A Bíblia me declara que neste tempo, a Bíblia vem me declarando que tinha Mardoqueu ou Mardocai, que era primo de Hadassah, o seu nome em hebraico, o seu nome babilônico e persa foi dado como Esté, mas o seu nome hebraico original da Judéia era Hadassah. A Bíblia me diz que era muito formosa de aparência, muito sisuda em palavras, muito no seu testemunho e no seu caráter, se diferenciava das outras. A Bíblia me declara que este edito corre em toda a Susa, e os soldados vão buscar as mulheres virgens e as mulheres puras e as mulheres de aparência. A Bíblia me declara que Mardoqueu tentou escondê-la na tentativa de proteger. Ele, sendo primo dela, ele amava muito ela, cuidava dela como se fosse pai. A Bíblia me diz que não teve jeito, foi parar no rei. A Bíblia me declara que veio as concubinas prepararem as mulheres para que o rei escolhesse. Quando eu comecei a entender isso, eu vejo que Deus começou a criar situações para mostrar que Ele é Deus dentro da terra, dentro da pátria e fora da pátria, para Ele mostrar que Ele estava com o povo longe e estava perto, para que Ele estava mostrando para o povo que Ele estava com eles no cativeiro, fora do cativeiro. A Bíblia me diz que neste tempo o rei honrou um moço chamado Amã e colocou ele sobre todos os outros príncipes e deu o anel dele. Quando eu comecei a declarar e comecei a analisar isso, passei o dia inteiro falando com Deus no serviço. Quando eu
exterminarem, matarem, sem defesa alguma, onde tiver um judeu, expulsarem e matarem, despojarem os nossos ombros e entregar a porção certa para o rei. A Bíblia me diz que quando essas cartas começam a ir para 127 províncias, a Bíblia vem me declarando que Mardoqueu ficou sabendo disso, e ele sabendo dessas coisas, ele se vestiu de pano de saco, foi para a porta do rei, chorou, jejuou, ficou clamando a Deus amargamente. A Bíblia me diz que por alguns dias ele ficou lá, ficando sabendo que ele estava na cinza, mandou vestes para ele, mas ele não aceitou. Perguntou o que estava acontecendo, ele falou: porventura não sabes que o teu povo será levado à morte sem defesa? E pensas tu que você também está livre, só porque está na casa do rei? Não, também perecerá. A Bíblia me diz que quando Esther ouve estas coisas, ela toma uma atitude que todo cristão tem que tomar em tempo de dificuldade. Alguém pode me perguntar por que Deus permitiu entregar o poder na mão de Amã? Por que Deus permitiu entregar a autoridade na mão de Amã? Alguém pode me perguntar por que Deus permitiu que a Sedito corresse toda a cidade de Susa e as 127 províncias? Sabe por que Deus permitiu? Ele permitiu todas essas coisas porque a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. No começo o inimigo acha que vai ter tudo, vai acabar com tudo, vai derrubar tudo, mas ele esquece que o provocador de milagre, no jejum, na oração, coloca um Deus de pé. Ei, meu irmão, você não entendeu? Talvez a situação pode até estar na mão dele, pode até o poder estar na mão dele, ele pode achar que está no controle de tudo, mas esqueceu que você tem um Deus que mediante o tipo de dificuldade, ele muda a história, muda o quadro e muda essa cativeiro. Eu comecei a entender isso. Eu vejo que a palavra do Senhor vem me declarando. Quer ouvir essas palavras do Mardoqueu? Ela fala: então, Mardoqueu, fala que para todos os vai comigo. Durante 3 dias, 3 noites, não comeis, não bebais, jejuai comigo. Eu e minhas moças também vamos jejuar. Sabe essas moças? Elas não eram crentes, mas aprenderam a ser crentes no mistério. Elas não eram judias, mas aprenderam a servir o Deus dos judeus junto com o mistério. Sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Talvez o teu amigo não é crente, talvez no seu serviço não é crente, mas ele vai aprender a ser crente com você, porque as suas atitudes vão contagiar a vida dele. Quando eu comecei a entender isso, eu vejo que a palavra do Senhor vem declarando, dizendo que ela falou assim: olha, e depois deste jejum me apresentarei ao rei, sabendo que isso não está na lei, mas se eu perecer, pereci. Quando ela cita isso, ela está tendo uma atitude de fé. Uma rainha só podia ser apresentada ao rei quando o rei mandasse chamar ela. Se alguma rainha se apresentasse ao rei sem ser chamada e o cetro do rei não fosse estendido, ela era digna de ser levada à morte. E ela fala: se eu perecer, eu pereci. Sabe o que eu comecei a entender? Eu vejo que nosso maior inimigo não é o diabo, não é a muralha, não é a dificuldade, sou eu. Por quê? Eu preciso do milagre. Como que eu vou provocar ele? Isso é tudo uma atitude de coragem. Se eu morrer, morri, mas eu tentei uma vida por 75 mil. Mas Deus olhou aquela atitude e foi com ela. A Bíblia, no livro de Esther, não cita a palavra Yahvé ou Deus, não tem menção escrito, mas tem ação total de intervenção divina direta. Quando eu vejo que este livro não é citado o nome dele, mas a
acabou o judeu. Mas esqueceram que antes disso tinha uma promessa. Era 70 anos no cativo. Depois disso, voltar para a terra. Como que é a terra? O que é promessa na terra, costumo dizer que é decreto no céu. Deus prometeu que vai fazer, ninguém vai perecer não. A Bíblia me diz no livro de Salmos que eles cantam assim, ó: como entoaremos louvores em terra estranha. Penduradas estão as nossas harpas, esperando o grande dia do Senhor. E todo o povo querendo ver eles cantar, e falou: não vou cantar aqui não. Vocês querem ouvir nós cantar só para entreter. Nós não canta para entreter, nós canta para adorar. A calha subdivasse. Quando eu comecei a entender isso, eu vejo que ela vai lá 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. O que é isso, filho? Esse é o primeiro passo do milagre. Primeiro, oração. Segundo, jejum. O que significa isso? Vamos voltar lá na Bíblia. Quando eu vejo Josué, capítulo 3, versículo 5, vem dizendo Deus para Josué: preparai o povo hoje, santificai hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Como Deus? Jejua e ora. Ei, Moisés, manda o povo jejuar e orar. Abraão, sim, para de comer, jejua e ora. Ei, Abraão, sim, deixa o feijão, deixa o arroz, deixa o bife lá no canto. Larga a cama, sai do travesseiro, coloca o joelho. Aleluia! Já ouvi, Deus, coloca a boca no pó, talvez assim haja esperança. O que eu vou fazer? Para de comer. Calavassum, depois caia certa. Esse sacerdote era sim, para entrar na minha presença. É o seguinte: não vem com cheio, não vem com vazio, porque eu vou te encher. Como é que é o milagre? Começa nas palavras, na atitude. Como que é, filho? Ora, jejua que provoca um milagre. Não tem essa simpatia, não tem segredo. É falar com Deus, fechar o olho e deixar que ele age. Josafá, já voltei toda a congregação, Senhor, jejum e oração, desde o menor até o maior. Pode deixar Jezreel, sim, pode falar para o povo que essa peleja não é deles. É minha, descer cantando, porque eu vou virar. O que você está dizendo, filho? Eu estou dizendo para você, querido, que aquilo que você não costuma fazer se torna uma milagre. Que é uma simples palavra, joelho no chão e pouquinho fechada que Deus está pedindo para você fazer hoje. É o que Deus está pedindo para você voltar agora em jejum, agora em confia, agora em acredita. Desce o meu sobe, vai colocar a tampa para o povo, você vai ver mudar tudo, vai acontecer tudo na tua vida. Aleluia! Sabe que eu percebi isso? Para nós falarmos de a situação apertar de novo, para nós falarmos com Deus, tudo tem que vir na cruz das nossas vidas. Tem que vir tudo contra nós, a maré contra nós, a situação contra nós. Aí falar, adora a Deus e tempo de ignorância é fácil, não é não? Você pode adorar e comer churrasco. Adorar a Deus com tanque cheio é fácil, não é não? Você vai gastar toda a gasolina indo de Ibirapuera, rodando todo São Paulo, mas não vai falar com Deus. Adorar com cheio de amigo é fácil, não é não? Você vai conversar com eles o dia todo, nunca vai falar de Jesus para eles. Mas adorar em tempo difícil é o tempo que você vai para a presença dele. Ela é gravar, subdivar. É por isso que Deus tranca a porta, fecha a janela, cega o céu, para você ver lá, eu te ver lá na madrugada, dobrando o joelho e dizer: eu voltei. Tem que a situação apertar, mas eu estou aqui. Aí você faz nenhuma promessa, mas Esther não, ela orou e jejuou. Ela dobrou o joelho e parou de comer. Sabe o que Deus está pedindo para você fazer, querido? Será que vai ser necessário Deus cerrar tudo, fazer a casa virar, para você voltar a falar com ele? É Deus segredo, tem lá de Gênesis, desde o começo da campanha, nós estamos falando sobre isso, sobre oração, sobre jejum, sobre adoração. É coisinhas que se tornam para nós gigantes, mas é necessário. Por isso que nesse vale que você está passando, Deus não vai mudar, ele até ver você chorar, não é orar por você não, filho, é você falar com Deus. Jesus, por que não? Você vai parar e vai jejuar e separar um dia com ele. Você vai consagrar a tua vida para ele. Que é isso? Vem Paulo dizendo: oferecer sacrifício
Eu percebi que na cidade de Londres, Spurgeon falando isso, o povo fica feliz, mesmo se a mensagem for de uma teologia fraca, se eles saírem no horário, eles ficam felizes. Um sai do mesmo jeito que o outro. Ele falou assim: então eu percebi que os meus sermões têm que ser mais curtos. Spurgeon fala: vou parar de pregar uma hora dele. Eu vou pregar 20 minutos, porque o resto das 12 minutos só vai ser Deus falando. A Bíblia me diz que quando isso de oração tem na nossa vida, tem acontecimentos sobrenaturais. Olha o que o Spurgeon vem dizendo. Um dia ele jejuou por um dia inteiro. Quando ele foi ministrar no estado lá de Londres, quando ele entrou na igreja para ministrar, o povo não conseguia ficar em pé, se segurava nas paredes, cambaleava, porque ele consagrou a vida dele para acontecer o milagre na Candoroia. Oh, glória! Bíblia, Deus mudou? Não, quem mudou fui eu. Bíblia, Deus falou? Não, quem falou fui eu. Se você orar e jejuar, só o momento de você entrar na igreja, o milagre vai acontecer. Só aconteceu na vida de Spurgeon, não pode acontecer na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Como é que é, Bíblia? Consagra um dia para você ver, vai cantar para você ver se Deus vai fazer o milagre. Ou um dia, meia hora, só para você testar. Eu vou fazer uma prova com o Senhor. Se esse negócio de oração funciona mesmo, eu vou olhar aqui e vou jejuar por 10 minutos, minha glorificação foi mim. Mas eu quero ver o milagre acontecer. Acabou, cara, sério. Você vai ver se Deus não vai fazer eu obedecer, não acontecer, que nada aconteceu pela igreja. É só o pastor não vai fazer isso, não é toda a igreja, é toda a essa, 25 mil, meio do judeu, dobrado, dizendo, eu vou virar, todo mundo no mesmo propósito. Se você der aqui no mesmo propósito, de alguma coisa vai acontecer neste lugar. Se você incluir nessa casa com a mesma intenção do que vai acontecer alguma coisa neste lugar. Se o povo do Spurgeon não conseguiu ficar em pé hoje aqui, Deus vai levantar grande. Se você chegou aqui para provocar o mesmo milagre, Deus, o nosso Deus, e a nossa coração vai subir no céu. Que é isso, brigante? De chegar aqui e diz que não dá certo, Deus vai fazer. Ele preparou tudo, mas graças a Deus, minha presença de Deus aqui já é uma eu vou fazer só de domingo de sábado. Ajuda o último agradável. Se enche de Deus, ele já ajuda também. Quando eu vejo que você não vai se apresentar até Deus, até o rei chegou, abriu as portas, todos os 127 príncipes me assustaram. Eu quero acreditar que não comentava coisa, ela vai morrer. Ela foi convidada, ela vai morrer. Quando ela entra na presença do rei, o rei olha para ela e se assusta. Quando se assustou, ela se lançou aos pés do rei. Todo mundo falou assim: ela vai morrer. Já todos 127 homens olhando para ele, vai morrer. Ó Deus, algo do meu filho, lutando toda a tua vida. Mas tem um Deus que a Bíblia fala que maior é que está conosco do que está com eles. Eu posso ser um, mas o meu Deus, um sopro destrói ele. 135 mil soldados, essa é a lei, meus filhos. Quando ela pensou que o rei ia acabar com ela, ele pegou o cetro, levantou e vai morrer, e estendeu o cetro sobre a vida dela. Todo mundo assustou e falou: que é isso? Esse movimento de misericórdia, esse movimento de liberação para estar na presença. Nunca isso aconteceu na Pérsia. Nunca uma mulher se apresentou ao rei, ficou viva. Quem era? É Esther, a Manuia, Esther.
e levantou. O servo da misericórdia, ele levantou, estendeu e pediu para ela se levantar. Aquele 127 ficou um com cara de bobo, outro com cara de pombo, outro não entendendo nada. E ele olhava assim, mas você está entendendo? Não estou, isso que está no seu coração, eu entendo. Porque 3 dias eu falei com Deus, e 3 dias eu jejuei preparando o meu corpo do milagre. Quando eu não estou entendendo, aquele meu primeiro não só foi de um homem, mas foi a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Ali foi o primeiro sinal de que Deus ia fazer um milagre. Quando eu comecei a entender isso, a mão olha para aquilo, olha por ele, olha para ela, e ela faz um convite à mulher sábia. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a tua casa, a outra ela destrói, será sábia. Esther falou assim: olha, eu vou dar um jantar nos aposentos, e eu queria convidar o senhor, rei, eu queria convidar a mãe. Ele gostava de poder, ele gostava de estar onde estava a alta, onde estava o rei, ele gostava de estar se mostrando, ostentando como a palavra popular portuguesa século XXI está falando ali. Ele gostava dessas coisas, todo pomposo, eu vou para casa, olha, eu vou jantar nos aposentos da rainha, eu vou jantar com o rei, com a rainha, vou estar lá, olha, eu nunca fui honrado dessa maneira. Quando ele vai, a mulher muito sábia, ela chegou ao rei, abraçou o rei, falou: eu quero te passar um assunto, o quê? Eu sou judia, o meu nome é Hadassah. Eu quero te passar um edito que Amã fez. O que é que ele fez? O meu povo judeu, ele fez um edito para exterminar sem defesa alguma. Quanto é 75 mil judeus? A Bíblia me diz que este rei ensinou: é o teu povo, eu te amo, eu estou brigando o teu povo, que eu te amo, você é minha mulher, você é minha rainha. Quem fez isso? Amã se prostrou, agarrou ela, o rei falou: o quê? Você está dando em cima da minha rainha. Aquela boca de 50 côvados que transpassavam o muro, ele pegou a mão, levou a perna e colocou ele, e a honra começou a acontecer. Quando eu comecei a entender tudo isso, eu vejo que tinha um povo orando, tinha um povo jejuando e tinha um povo confiando, e tinha uma moça cheia de estratégia, sabedoria de Deus, que ela escolheu a hora certa, o momento certo e o lugar certo para proclamar a tua misericórdia. É por isso que você saiu da tua casa, não falou para ninguém, trabalhou quietinho, todo mundo deu risada, você passou um dia terrível, mas você escolheu a hora certa, o lugar certo e o momento certo para pedir o teu milagre aqui na casa de Deus. Você está me dizendo que você não entendeu? O lugar certo é aqui, a hora certa é agora, e o Deus que pode fazer todas as coisas está aqui em nosso meio. E que aconteceu? Aquele povo foi dado direito deles, porque uma lei levantada e proclamada não poderia se revogar a lei dos médios e dos persas. Então o rei levantou a lei, dando o direito deles se defender. O povo não tinha espada, levou enxada, foice, levou tudo que tinha em sua casa. Aquele grande dia, a Bíblia me declara que quando o escritor não se dá o nome dele, não se sabe o certo, mas ele coloca um drama. Era aquele grande dia que Esther não saiu do seu aposento. Era aquele grande dia que Esther ficava olhando para o horizonte, esperando o mensageiro voltar com a notícia de que os judeus venceram a guerra. Era aquele grande dia que Esther falou: eu orei, eu jejuei. Agora a resposta final eu estou aguardando aqui. Esse dia eu quero imaginar que ela ficou só nos seus aposentos, mas não saía da porta. O objetivo daquelas pessoas é que ele saísse da porta do rei. O objetivo de Satanás é que você traga a porta, não sai dela não. O objetivo do diabo é te tirar da porta, mas a porta é Jesus. Eu não paro esse dia, como aquele grande dia que você faz aquela entrevista tão esperada.
te ligar, você não liga nem a televisão, fica do lado do telefone, esperando aquele telefone tocar, troca o telefone. Era Esther. Estava naquela ansiedade, naquela tensão, dizendo: cadê o mensageiro? Será que o povo venceu? Qual notícia que eu vou receber? Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Creme na cara suja da balança. O dia de angústia você viveu. O dia da ameaça você também viveu. O dia que a mão se levantou, você viveu ele. Tentou tirar da porta, fazer você se prostrar, a pressão do mundo. Mas a notícia está chegando hoje, que o milagre já aconteceu. Queremos negar a sua. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas eu sei que o Deus que eu sigo, que Ele responde oração, que Ele conclui propósito, e que Ele marcha diante do milagre. Feche seus olhos, ficou fechado ainda. De repente chegou um mensageiro e disse: Esther, sim, você não sabe o que aconteceu, o quê? O povo judeu, não sabendo lutar, eles venceram na guerra. Como é que é? Venceu com enxada, com foice, mas primeiramente foi pelo nome do Senhor dos Exércitos. Que a minha guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a tua guerra é contra as potestades celestiais. E hoje Deus está mandando dizer que você está vencendo. Você não entendeu? O meu Deus manda dizer para crente: espera aqui nessa noite, que a batalha já foi travada, a guerra já foi ganha. O povo foi eliminado e a vitória foi entregue nas tuas mãos. O mensageiro veio de longe, o nome dele é Espírito Santo de Deus, e ele repousa sobre as nossas vidas, dizendo: a vitória é do povo de Deus. O Espírito Santo manda ministrar na tua vida, que Amã foi morto, as potestades malignas foi morta, e a foga foi retirada, porque a tua vida foi salva pelo sangue da cruz do Calvário. Querido, para nós terminarmos, Daniel ficou lá 21 dias. Hoje o meu Deus está falando para você que Ele bate de novo nas suas palavras. Hoje o meu Deus está falando para você que Ele quer ouvir a tua voz. Ele ouviu a voz do Esther e Daniel orou 21 dias. Foi pronto. Deus me dá a resposta. A Bíblia me diz que quando isso acontece, Ele está orando e me denominando como os príncipes da Pérsia, mas a simbologia era a potestade maligna. Gabriel precisa dar a resposta, porque ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro. Era Daniel orando, Deus falando para Gabriel: hoje é o primeiro dia, já vai lá e desce e responde. Quando ele vai descer, as potestades malignas ficam lutando com ele, prendendo ele. Gabriel não é anjo de guerra, ele é mensageiro. Ficou 21 dias naquela batalha. Como Deus falou, eu estou continuando ouvindo Daniel orando, eu já mandei a resposta, ele não para de orar. Quando Deus olha e fala: Gabriel está preso, as potestades estão lutando com ele. Ele vira para Miguel: Miguel, se desce lá, dá um jeito para a mensagem chegar até Daniel. Miguel, já aquele anjo meio violento, adora a guerra, porque ele sabe que ele vai vencer. Ele desceu lá, lutou, livrou Gabriel. Gabriel desce. Quando o anjo chegou a Daniel, Daniel estava com as lágrimas no rosto, 21 dias cravado, e ele estava chorando, dizendo: Deus vai me responder. Deus, cadê o garoto? Deus, cadê a resposta? Eu preciso de um milagre, eu preciso, Senhor. Quando Gabriel chega para Daniel: sim, eu vim aqui por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia eu vi
adoração. E eu vim aqui por causa das suas palavras. Aí você me fala, Peter, mas já faz tanto tempo que eu oro, mas Deus me deu esse poder desde o primeiro dia, desde o primeiro segundo. Você não percebeu aqui ainda, mas então eu vou te esclarecer, né? Hoje Deus veio aqui por causa das suas palavras. Talvez essas palavras fossem assim: se o Senhor falar comigo, eu não aguento mais. Se o Senhor não me estender a mão para mim, eu acho que eu vou perecer. Talvez as suas palavras sejam dessa maneira: eu não estou aguentando mais. É tanta pressão na minha vida que o meu mundo já está encurvado. Mas hoje Deus manda eu te dizer que Ele veio aqui por causa das suas palavras. E por causa das suas palavras vai acontecer milagre. Vai ter vitória na tua vida. Por causa das palavras de Daniel, 3 vezes ao dia. E lá no Oriente, para a tua pátria, ele foi para agora, ele parou de orar. Deus fez o leão de lagartixa, mas ele não parou de orar. O meu Deus manda te dizer: no dia da pressão e da dificuldade, vai calar ou vai falar comigo? Vai orar ou vai ficar parado? Vai tomar atitude ou vai ficar esperando as coisas acontecerem? A conta é programada, chega todo dia assim na tua vida, mas a Deus e a vitória, ou você toma atitude, vai atrás dela, ou não vai acontecer nada. O milagre da vida e provocar ele. Eu costumo dizer que o meu Deus, ele não age, ele reage. Eu vou ele manda milagre, eu vou joelho, ele manda vitória, eu peço, ele me dá, eu oro, ele me abraça, não tem calma. Eu quero te dizer uma coisa, querido: se você adora bem, provoca o milagre junto comigo, eu vou olhar para cima, fala com ele, fala com ele. Ele vem aqui por causa das suas palavras. Ele vai operando milagre aqui por causa das suas palavras. Ele chegou aqui por causa das suas palavras. Ele está abrindo a porta por causa das suas palavras. Ele está abrindo a porta por causa das suas palavras. Mas tem sido as suas palavras, meu Deus. Quais têm sido as suas palavras, meu Deus? Me acerta, fique em pé. Me ajuda no povo dele. Povo aqui. Fique em pé. Hoje, meu Deus, ele vai fazer milagres acontecerem aqui hoje. Hoje era a campanha. Hoje, meu Deus, manda dizer para crente que foi com o joelho no chão e com a boca no pó que nem estéreo. Aleluia. Que mediante a terra estranha, meu Deus, ele vai te honrar. Um dia eu ouvi uma palavra, minha mãe dizendo: Peter, o telefone na mão. No serviço ela falou assim: você vai crescer em terra gigante. Eu vou, você vai. Desliguei aquele telefone, eu chorei de tanto e quase babei. Porque a presença de Deus foi tão forte, aquele meu serviço que eu não aguentava mais. E hoje Deus vai dizer a mesma coisa para você. No terreno que você está, na terra que você pisa, você vai vencer lá. Você vai ser que nem estéreo, você vai ser a diferença. Você não vai servir, você vai reinar lá. Deus te chamou para você ser rainha, rei. A Bíblia fala que nos constituiu como rei e sacerdote. Eu aprendi uma coisa: que tudo quanto Deus tem nos dado é para nós desfrutar. Então se prepara para você se desfrutar de muita coisa, porque Deus vai te entregar grandes coisas hoje. Se prepara para você ter uma posse. Não. Você não vai ficar na província, você vai ficar no aposento do rei. Cada um nasceu para ficar no rei. Você nasceu para ficar no aposento do rei. Você não nasceu, não. Você vai carregar dentro, você vai estar no aposento do rei. Então, quando eu profetizar isso aqui nas nossas vidas, aqui hoje, segura na mão do teu irmão ali hoje. Primeira vez em nossa vida, meus irmãos, que nós sentimos que nem Mardoqueu. Ameaça veio, nós sentimos com medo. O mal veio,
amedronta. Chega um momento na nossa vida, a gente não é super-homem, nem super-homem, não, a gente não é super-crente, mas nós temos um Deus que faz acontecer milagre em nossas vidas. E eu vi hoje aqui, pela misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que nós está aqui de pé pela misericórdia. Por quê, Peter? Hoje meu dia foi tão corrido, marcando do lado, que eu tive uma maneira ousadia e falando, Deus, tira essa dor de cabeça daqui, Senhor. Ouvindo tantas coisas, tantas ameaças, eu falei, Jesus, como eu vou chegar na tua casa? Ouvindo ao meu redor, aqueles que um dia disseram que estavam comigo, virando as mãos e procurando meu irmão. Não é fácil não, meu irmão, mas quando eu olhei para cima, ouvi a voz de Deus falando, Peter, eu estou contigo, caminho contigo, não me aparto de ti. Eu saí daquela empresa confortável. Quando no meio do caminho, na Aramaxúria, Deus vem falando comigo e Ele colocou essa palavra no meu coração. Falei, Deus, eu vou lá para Gênesis 38, da identidade do cristão. Ele falou, não, você vai falar sobre oração. Mas disse alguém comigo, Ele falou, quero que você fale comigo, ora comigo. E hoje Deus manda dizer, assim como Ele falou comigo, Ele pegou essa mensagem no meu coração para mim praticar ela. O meu Deus manda você praticar ela também, porque chegou no nível da tua vitória na tua vida. Eu não sei a forma que foi preparada para ti, mas ela vai ficar vazia. Porque você levanta presente do Rei, Deus vai honrar a tua vida. Eu não sei quantos dias de vergonha você viveu, mas a Bíblia fala que para cada dia de vergonha, Deus te dará dupla honra. Se prepara para o melhor de Deus na tua vida.
hoje chegou pelo Espírito Santo de Deus. Abraça essa pessoa e profetiza na vida dela. Fala para ela que diferente fica na terra. Teve outros que entramos a fazer comigo, mas fala que o mensageiro chegou hoje. E ele vai anunciar as boas novas de Deus. Subir e subir.